Olá, a paz do Senhor. Sou muito feliz por estar aqui com você mais uma vez, trazendo aqui mais um subsídio da lição da Escola Dominical. Hoje nós estamos aqui com a lição número 11, que traz por título O Socorro de Deus para livrar o seu povo. Estou muito agradecido a Deus e quero já pedir a você que está aqui no nosso canal que deixe aí a sua curtida, compartilhe nas suas redes sociais o nosso trabalho. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, porque toda semana estamos postando novos vídeos para que você possa ter aí a sua participação melhor no seu preparo da aula da Escola Dominical, para você, tanto como aluno como professor, você estar mais informado na sala de aula, aqui através das nossas pré-aulas da EBD. Então, vamos ao nosso texto áureo, que diz o seguinte: os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Salmos 34, verso 17. E a nossa verdade prática nos diz: Deus é fiel no cumprimento de todas as suas alianças e promessas. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Esther no capítulo 5, versículos do 1 ao versículo 6. E nós temos como objetivo principal nessa lição ressaltar que Deus é fiel no cumprimento de todas as suas alianças e promessas. Então, se você tem uma promessa de Deus, se você tem uma aliança de Deus, conte que Ele estará atendendo aos seus pedidos, atendendo às suas necessidades e, sobretudo, aquilo que Ele prometeu, Ele irá cumprir. Meu caro professor, essa lição é uma lição muito rica, que nos traz uma lição muito importante, de uma providência de Deus ao seu povo, um momento que parecia impossível para o homem conseguir a vitória. Então, nós vamos ver aqui, através do estudo da vida de alguns desses personagens aqui que estão nessa lição, como Esther, Mardoqueu, nós vamos tirar lições importantes. É muito importante nós frisarmos para a nossa classe. Então, mediante o estudo da vida de Esther, nós vamos ver o quanto Deus é fiel em todas as suas promessas. Ele guardou o seu povo, livrando da morte. O Senhor colocou Esther no palácio, tornando ela rainha para que intercedesse por seu povo. Com isso, nós aprendemos que nada em nossas vidas acontece por acaso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e que são chamados pelo seu decreto. O povo judeu, meus queridos, corria o risco de ser exterminado. Se assim fosse, a promessa que Deus havia feito a Abraão não se cumpriria. Mas o Senhor é fiel. Se Deus tem promessas em sua vida, creia que Ele cumprirá. Não deixe que os amãs da vida venham impedir sua trajetória, a sua caminhada, te causando medo e preocupações. Sabemos, amados, que o nome de Deus não aparece no livro de Esther. É um livro com essa peculiaridade. Porém, Deus está presente em todas as circunstâncias, intervindo em favor do seu povo. Então, eu já quero dizer para você que para Deus agir na sua vida, não precisa de nenhum amuleto, de nenhuma figura. Aqui, para mostrar a ação de Deus no livro de Esther, não precisa aparecer o nome de Deus, mas sim a sua ação. Muitas pessoas estão atrás de amuletos, estão atrás de rituais, de simbologias para ver a ação de Deus. São campanhas e mais campanhas feitas em cima disso. Mas eu quero te dizer que o nosso Deus, invisível,
porém ele é real. Ele está pronto e presente para agir e para te abençoar em todos os momentos da sua vida. Nós vamos ver nessa história que Mardoqueu, Esther e todos os judeus tiveram uma vida, vamos dizer assim, delineada pela providência de Deus. Aqui, através dessa lição, nós vemos que Deus age em prol daqueles que o servem, daqueles que o buscam. O primeiro ponto a falar como importante nessa lição é sobre a providência de Deus, onde nós vemos a providência de Deus na história de Esther. Nós vemos a festa que o rei Assuero deu e a destituição da rainha. Vamos para a etimologia da palavra providência, como coloca aqui o nosso comentarista. Providência vem do latim providentia, e o prefixo pro significa antes ou antecipadamente. E o sufixo videntia deriva de videre, que significa ver, ou seja, ver com antecipação, ver antecipadamente. Então, logo ao tratarmos a respeito da providência divina, nós dizemos que ele nos faz ver, ou ele vê tudo antecipadamente. Ele conhece as coisas de antemão. Deus estava ciente, meus queridos, de todos os incidentes ocorridos no império. O Senhor estaria colocando uma jovem judia no palácio de Assuero para que mais tarde o seu povo fosse salvo da destruição. Essa é a verdade que nos mostra que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Conforme diz o profeta Isaías, Deus está no controle de todas as coisas. Nada em nossa vida acontece por acaso. Até mesmo um concurso que você vai fazer, até mesmo uma entrevista de emprego, tudo está no plano de Deus. Deus tem um projeto. Deus tem algo a realizar através do local onde Ele vai te levar, onde Ele vai te colocar. Sabemos, meus queridos, que nessa preparação para que Esther chegasse ao palácio, o rei Assuero deu uma festa. Ele era um rei muito vaidoso. E ele queria ostentar a sua glória, seu poder, sua riqueza a todos os seus súditos. Estava ali um grande banquete acontecendo. 127 províncias estavam representadas nessa festa. Assuero bebeu muito, aí dominado pelo vinho, embriagado, decidiu exibir a beleza da rainha Vasti para todos os seus convidados, como se ela fosse um objeto. A rainha, porém, recusou ser exibida como objeto naquela festa profana. E não podemos nos esquecer que todos ali estavam bêbados. Não seria um ambiente para uma rainha. Então ela contrariou a ordem do rei, defendeu a sua posição, mas pagou caro por isso. Mas Deus estava trabalhando. A rainha foi destituída do seu cargo, da sua posição de esposa real. E então vem a providência de Deus nesse segundo ponto importante que nós temos aqui, que diz assim: Esther no palácio de Assuero. Então houve um tempo, após a destituição da rainha Vasti, alguns servos de Assuero procuraram e sugeriram que ele buscasse moças virgens, formosas, lindas, para que uma delas fosse a substituta da rainha destituída. Então os comissários do palácio foram em todos os lugares procurando jovens candidatas para o cargo, ou para a posição, melhor dizendo, de rainha. E elas teriam que estar no palácio de Suzã, aos cuidados do eunuco do rei, para que uma delas fosse escolhida como rainha. E foram levadas várias moças para o palácio. Mas dentre aquelas moças enviadas ao palácio, estava uma judia
de nome Esther, que quer dizer estrela, aquela que brilha. E essa jovem foi logo ganhando a simpatia do eunuco. Então o eunuco do rei já começou a simpatizar por ela, achar a diferença que existia em Esther. Mas a grande diferença era o projeto de Deus ali, na vida de Esther, na vida do povo judeu. Esther não estava somente participando de um concurso. O Senhor estava direcionando os seus passos ali no palácio para algo grande. Ela fazia parte do desígnio do Senhor para ajudar o seu povo. Mas talvez ela nem imaginasse isso. Deus tem um plano em sua vida, que está me ouvindo agora, me assistindo. Ainda que você não consiga compreendê-lo ou vê-lo inteiramente ou entendê-lo, confie no Senhor que Ele tem um projeto na sua vida. Esther, meus queridos, não chegaria ao palácio sem a ajuda do seu tio primo Mardoqueu. Mardoqueu era um homem temente a Deus que estava entre os cativos judeus que serviam aos interesses do rei em Suzã. Mardoqueu era um homem de fé e de profunda piedade espiritual. Ele não havia perdido o sonho de libertação do seu povo. Ele sabia que isso não aconteceria sem uma interferência de Deus. Era um homem que não recuava em seus propósitos, ainda que lhe custasse a vida. Houve um tempo em que Mardoqueu participou diretamente, que a história exata é a de Mardoqueu. Isso trataremos numa outra lição, possivelmente, através dos nossos comentários. Mas hoje estamos falando especificamente de Esther. Mas Mardoqueu teve esse momento importante, teve essa participação importante, porque ele foi o homem que educou Esther, que ensinou Esther, cujos valores morais e espirituais serviram para torná-la um instrumento de Deus para a salvação de todos os judeus. Então cada moça era levada à presença do rei. Cada moça era apresentada adiante do rei para que o rei pudesse apreciá-la. Chegou a vez de Esther apresentar-se diante do rei. Ela superou todas as moças que até então haviam sido apresentadas, pois achou graça diante do rei. Com certeza era Esther a mais bela. Mas sabe o que fez o rei escolher? Foi Deus mudar o coração do rei, se inclinar para ela. Mardoqueu orientou Esther para que ela não contasse a ninguém que era judia, porque eles não escolheriam uma judia para estar ali. Mas havia uma estratégia de Deus. O povo de Deus precisa agir com sabedoria nos momentos de crise. Deus quer livrar o seu povo. Deus quer dar socorro para o seu povo nos momentos de crise. A crise chega para o povo de Deus. É o nosso terceiro ponto que nós temos aqui. Havia um homem que era uma espécie de primeiro-ministro do rei Assuero, o homem chamado Amã. Ele era o segundo homem mais importante do reino. Ele era um homem mau, cheio de ódio, principalmente quando Mardoqueu não se curvava diante dele. Ele então traça um plano para matar Mardoqueu e destruir todos os judeus. Ele persuadiu o rei Assuero a fazer um decreto ordenando a morte dos judeus, todos do império. O rei aderiu ao plano de Amã. Então foi feita uma forca para que Mardoqueu fosse enforcado. E foi feito um decreto para que todos os judeus fossem mortos e seus despojos saqueados. A crise estava instaurada na vida do povo judeu, trazendo tristeza e lamento. Mardoqueu foi um que vestiu de pano de saco e foi para a porta do palácio. Mardoqueu tomou conhecimento do decreto e informou a Esther sobre a morte do povo judeu. Esther disse que não poderia fazer nada
pois só lhe era permitido entrar na presença do rei se fosse convidada. Então Mardoqueu lembra-lhe que ela foi colocada pelo Senhor junto do rei para aquele momento. Ele deixou claro para ela que se ela não quisesse ajudar, Deus levantaria outra pessoa. Então a rainha Ester não recusou ajudar o povo. Ela pediu Mardoqueu que reunisse todos os judeus a fim de jejuar por ela. Nos momentos de crise, meus queridos, não adianta lamentar e chorar. É preciso orar, jejuar e buscar a presença de Deus até que Ele envie o socorro. Ester teve essa estratégia, uma estratégia sábia, porque ela sabia que Deus iria intervir. Depois de orar, jejuar e buscar, Ester colocou suas vestes reais e foi para o pátio interior da casa do rei. Ao vê-la, o rei poderia condená-la à morte ou beneficiá-la, mas Deus tinha um propósito. O rei apontou para ela o cetro, concedendo-lhe misericórdia, concedendo-lhe favor, achando graça aos seus olhos. E Ester tocou a ponta do cetro. O rei, deslumbrado pela beleza da rainha, perguntou: o que tens, rainha Ester? Qual é a tua petição? Até a metade do reino eu te darei. Então Ester simplesmente convida o rei e Amã para um banquete que ela então faria. No banquete, Ester informou ao rei que havia um plano para matá-la, para matar o seu povo, para matar todos os judeus. E esse plano teria sido tramado por Amã, que odiava os judeus. O rei ficou enfurecido. Ester desmascarou Amã diante de Assuero. Amã foi morto na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. O laço que armam para você, aqueles que armam cairão nele se Deus intervir. Mas você será livre. O povo judeu foi salvo graças ao livramento divino, graças à disposição de Ester em estar no centro da vontade de Deus. Você está disposto a ajudar o país a sair da crise? Essa crise política, econômica em que nós encontramos? Se você está, então ore, jejue em favor do Brasil. Peça a ajuda de Deus em favor dos milhares e milhares de desempregados, pessoas carentes que estão em perigo, como o povo judeu está. Estão contando com você, que é a igreja do Senhor. Você que está próximo do rei, como estava Ester. O povo está contando comigo e com você para levantarmos um clamor e uma intercessão em favor da nossa nação. Vamos aprender por intermédio da história da rainha Ester que Deus salva o seu povo quando nos dispomos a orar, jejuar e agir. O Senhor colocou Ester no palácio com um propósito definido. Ele também tem alcançado a sua vida com um objetivo: abençoar os que sofrem e correm risco de morrer. Ester cumpriu a sua missão. Então, deixe que os propósitos de Deus cumpram em nossa vida, em sua vida. Vamos cumprir também a nossa missão. Vamos agir, orar, jejuar, para que Deus faça um milagre nessa nação. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por sua atenção. Amém.